Fala galera, estou eu aqui mais uma vez para falar com vocês sobre ferramenta. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer você que já está inscrito no canal, você que acompanha a gente, curte os nossos vídeos, ou simplesmente você que só dá uma olhadinha de vez em quando, isso já colabora aí com os nossos vídeos e a gente está aí crescendo, o canal está feliz e eu também estou me preparando cada vez mais para produzir vídeos legais para vocês. Então vamos lá! Bom, hoje estou aqui para falar com vocês sobre a gama de motor 500 watts e 16 milímetros. Essa furadeira de bancada que me ajuda bastante em várias das minhas tarefas diárias. E eu vou falar para vocês alguns detalhes sobre ela, sobre características e alguns detalhezinhos que podem te ajudar caso você esteja interessado em adquirir uma furadeira de bancada e esteja considerando comprar uma gama. Ou se não está, talvez eu consiga te auxiliar com isso. Bom, gente, primeiro, falando sobre essa furadeira. Por que eu comprei essa furadeira em especial? A gama de 500 watts, para começar, ela tem esse detalhe, um motor de 500 watts. Entre as furadeiras que tem aí um melhor preço, um melhor custo-benefício, as furadeiras que têm 500 watts de potência tem um motor que te propicia fazer trabalhos com um pouco mais de tranquilidade. O motor é mais potente do que as que tem, por exemplo, meia polegada aqui no mandril e não costumam ter 500 watts de potência. Você tem motores aí de 300 watts, 350 watts. Não é que elas sejam ruins, o motor é, claro, um pouco mais fraco, então você vai ter que tomar muito mais cuidado para fazer alguns trabalhos. Esse foi um fator que me interessou. O outro motivo é a característica que eu também já mencionei, que é o fato dela ter um mandril para 16 milímetros, Broca de 16 milímetros, uma broca já bem robusta, bem reforçada e que pode te auxiliar a fazer aí furos mais interessantes, dependendo do que você tenha que fazer. Então essas duas características foram importantes. Mas ela tem algumas outras coisas que são bem legais que eu quero comentar com vocês aqui, que é o seguinte. Primeiro, ela tem uma boa amplitude de furo aqui, dá quase 5 centímetros de descida do mandril, certo? Ela tem um manípulo aqui de controle bem macio, é gostoso de ser conduzido. As hastes não são assim, aquelas hastes, mas são resistentes, funcionam bem, suportam bem o trabalho. Tem uma ponta aqui com uma peça plástica arredondada que deixa até confortável para você manusear, ok? Ela é de uma estrutura toda em ferro fundido, muito resistente, o corpo todo, a coluna de sustentação, a base aqui de apoio dela para furação, tudo em ferro fundido. Essa parte estrutural dela aqui, a cabeça dela também é até onde vai ser conectado o motor. Aqui na parte de trás dela a gente tem o motor, em cima a região das polias para controle de velocidade e essa parte, é claro, também não é de ferro fundido. É uma chapa metálica, mas também bastante resistente. Ela tem informações bem claras aqui na frente dela. Eu vou até pedir para a câmera Woman mostrar para vocês aqui as informações de orientação de como é que você deve ajustar a velocidade. Aqui nós temos escrito que ela tem 9 velocidades possíveis, é verdade isso, já testei todas elas, cada uma com a sua função interessante. É importante ressaltar que quanto maior o furo que você precisa fazer, menor seria legal que você colocasse a rotação, você costuma ter uma produção melhor aqui nessa furadeira, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco como é que é o esquema de polia e tudo mais, mas antes eu vou falar de alguns detalhezinhos importantes para ela. Como, infelizmente, muitas ferramentas que nós usamos aí no mercado, ela também tem os seus lados aí negativos. Para mim não são negativos, porque nunca me atrapalharam em nada, mas dependendo do que você planeja fazer, é importante você tomar alguns cuidados. Por exemplo, se vocês observarem aqui, a coluna de sustentação aqui do motor e da cabeça dela, ela não é assim tão grande. E isso, dependendo do que você pretende furar, pode se tornar um problema, porque você já tem aqui o espaço com o mandril, aí você vai acrescentar a broca, então dependendo do tamanho da peça que você tenha que furar, você pode ter problemas para fazer a sua furação, exatamente porque ela não é tão longa. Isso, inclusive, é o motivo de eu ter acrescentado aqui na base dela essa peça que vocês estão vendo aqui, que eu tenho uma peça de madeira,
eu fixei essa peça aqui para ganhar mais esses centímetros aqui na furação, onde eu coloco essa morcinha presa aqui por esses parafusos, tá? Coloco as arruelas, fixo ela aqui e trabalho com a peça para furação aqui embaixo. Então eu ganhei mais alguns centímetros aqui para fazer algumas furações. Então isso é um fator que é importante você observar quando pretende comprar a tua furadeira. Essa aqui, ela tem uma coluna de aproximadamente 40 centímetros, mas se você observar aqui, ó, a base dela de apoio posicionada, ela vai dar no máximo 20 centímetros de vão. Vou pegar uma trena para mostrar aqui. E esses 20 centímetros sem acrescentar a broca. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, não vai dar os 20 centímetros. Eu vou colocar de lado aqui para que vocês possam perceber. Vai dar em torno de 18 centímetros e meio até aqui, onde começam as castanhas de fixação da broca, né? As pinças aqui. Então, isso é um fator que é importante você considerar quando você estiver pensando em adquirir a sua furadeira de bancada. Qual é o tamanho das peças aqui que você pretende furar, para que você depois não fique tendo dores de cabeça com isso. Para mim, nunca foi um problema, embora, como eu falei, eu tenha feito aqui essa adaptação só para que eu ganhasse mais alguns centímetros aqui e pudesse fazer. Foi para um trabalho específico, mas eu gostei. Conservei a peça aqui, ela está parafusada com parafusos e porcas, e essa parte aqui de cima fixa a minha morcinha. Essa morcinha também eu costumo fixar ela aqui na base, colocando ela aqui em cima e usando esses parafusos que eu deixo aqui do lado, ó, já com porca, eu coloco aqui, prendo, tá? Para poder fazer os trabalhos de fixação. O detalhe, tá? Essa morcinha não acompanha a furadeira. Vocês percebem até que ela é toda azul. Essa morsa é uma morsa preta aqui, bem diferente. Não que a cor tenha alguma coisa a ver, mas é comum que as ferramentas da Gama, por exemplo, sejam pintadas nesse tom de azul. E vocês já percebem que ela é uma ferramenta diferente. Ela é útil, bem legal, me ajuda bastante aqui a fixar as peças, mas não acompanha a furadeira. Bom, falando ainda de coisas que você precisa tomar um pouco de cuidado quando você estiver usando a sua furadeira e quando estiver pensando em comprar, né? Ela tem aqui no manípulo dela de controle do mandril uma reguinha que eu gostaria de mostrar para vocês também. Essa não é uma reguinha que eu use, tá? O motivo principal é que já na primeira semana de utilização da furadeira, ela começou a ficar com borrões aqui, ó, nas marcações. E eu não gostei muito e passei a não ter muita confiança. Do lado de cá ainda está um pouco mais borrado, tá vendo? E eu não tive muita confiança nela, então eu prefiro fazer as medições aqui pela frente mesmo, usando a broca, usando o paquímetro, usando o que eu for precisar para cada trabalho. Então, essa não é uma parte que me agrada muito, tá? Mas, como eu falei, também não vejo como um problema, porque isso para mim não fez diferença no uso da furadeira. Ela tem aqui, na base de apoio para furação, uma coisa interessante. Ela tem essa chaveta para que você controle, ela desliza aqui e a gente controla fechando de um lado para o outro. Eu achei legal, porque o fato dela estar sempre aqui é uma coisa a menos para a gente se preocupar, para ficar guardando e tudo, já é parte da própria ferramenta. E sempre que isso vem numa ferramenta para poder ajustar, eu acho bem legal. Algumas pessoas não gostam muito dessa base aqui porque dizem que ela não é muito estável. Na minha furadeira eu sempre achei bastante estável, nunca tive problemas com o apoio dela. Ela tem ajuste, inclusive, não somente aqui na vertical, deixa eu liberar ela mais um pouco aqui, mas soltando esse parafuso aqui, que fica logo aqui embaixo da base, é um parafuso que você liberando ele, você consegue fazer ajuste dela também aqui na horizontal, inclinar para um lado, inclinar para o outro, dependendo do que você for fazer de furação, isso também é bem legal e eu gosto bastante dessa característica dela. Isso é claro que é comum em praticamente qualquer furadeira de bancada, mas aqui na minha eu acho legal porque eu acho a base boa e estável para os trabalhos que eu faço, certo? Bom, uma outra coisa que acompanha essa furadeira e que é uma ferramenta importante, aqui um complemento importante, mas que eu não uso. Eu usei algumas vezes apenas e vou explicar por que eu não uso.
é essa proteção, essa viseira aqui, que vem, embora não seja azul, né, ela vem para ser acoplada aqui ao eixo principal de furação, para que não voe pedacinhos de partículas daquilo que você estiver furando em você. Eu trabalho o tempo todo de óculos, né, já tenho a proteção aqui para os meus olhos. A furadeira é uma ferramenta que normalmente não lança pedaços com tanta violência assim, então não existe a preocupação de que algo vá ferir a minha pele, por exemplo. A preocupação é principalmente com os olhos, né? Mas qual é o motivo de eu não utilizar essa ferramenta com frequência? Esse motivo é o mesmo que me levou a fazer uma alteração no kit para fixação de furo quadrado, de brocas quadradas, que até já apareceu aí nos nossos shorts do canal, né? Que quem não viu ainda, dá uma olhadinha que vocês vão gostar, que é exatamente sobre furação, foi onde essa garota aqui apareceu. E o motivo que me levou a fazer um ajuste que eu já vou explicar também. O que acontece? Bom, essa peça, como eu falei, ela deve ser anexada aqui a esse pescoço do eixo de furação, do eixo do mandril. O mandril dessa furadeira, ele é o tipo de mandril que é colocado sob pressão num eixo cônico. E qual é o detalhe a esse respeito? Toda peça de ferramenta que é colocada sob pressão, eu particularmente não gosto muito de ficar removendo e colocando de novo com muita frequência, porque isso pode causar desgaste ali no eixo, e com o tempo eu vou acabar tendo problemas com o uso do meu mandril. Isso é uma coisa que é só um gosto meu, é um cuidado talvez excessivo que eu tenho, mas eu não gosto de ficar removendo. E isso aqui tem uma característica muito ruim, na minha opinião. Essa parte central aqui tem um diâmetro muito pequeno. Ela só pega a ponta do mandril. Não consegue passar pela parte mais larga do mandril, para poder encaixar onde ela precisa. E o que significa isso? Significa que toda vez que eu for colocar essa peça ou remover, eu tenho que ficar sacando o meu mandril que foi colocado sob pressão. E como eu disse, eu não gosto de ficar removendo toda hora uma peça que é colocada sob pressão. Eu gosto de deixar ela quietinha lá, até porque quando a gente coloca, nós costumamos fazer ajustes disso para ficar bem retinho, acertadinho, não é mesmo? Eu faço. E aí depois toda hora eu vou ter que ficar fazendo. Então é uma peça que para mim não teve utilidade, não teve muita serventia. Eu conservo guardadinha aqui bonitinha, se uma hora eu precisar vou usar, mas não gosto dessa característica. Uma outra coisa também que eu não gostei, no manual de instruções para montagem da furadeira, que acompanha a furadeira quando você compra, a aplicação aqui, a montagem dessa peça, ela não aparece no manual na sequência que deveria. Eles pedem primeiro para você colocar o mandril e aí depois é que se diz que você tem que colocar isso aqui. Então você colocou o mandril, bateu, pressionou, alinhou, aí você vai ter que sacar ele para colocar essa peça. Eu não sei se atualmente foi feita alguma alteração a respeito dessa pecinha aqui para proteção, mas a minha, que já está em uso aqui há um bom tempo, quando eu comprei era assim que funcionava. Não gostei disso, não uso, tá certo? O ajuste que eu precisei fazer aqui no meu suporte para adaptação, né, o adaptador para broca quadrada, de furo quadrado, foi o seguinte. Ele vem com um anel, deixa eu tirar com cuidado aqui, ele vem com um anel de metal que serve exatamente para ser colocado aqui nessa parte e ele vai servir para bucha desse adaptador para broca. Então, se eu soltar o parafuso lá atrás, ele vai encaixar, aí eu aperto o parafuso, na verdade eu coloquei ele de trás para frente, eu vou inverter para que vocês vejam melhor, porque esses parafusos precisam ficar virados para cá, porque senão você vai ter a maior dor de cabeça para trabalhar do outro lado. Esse aqui é o parafuso que prende ele lá em cima, e esse parafusinho aqui é o que segura a parte externa das brocas que foram quadradas, certo? O que acontece? Pelo mesmo motivo, para eu não ter que ficar sacando o meu mandril toda vez que eu fosse utilizar, eu optei por cortar esse anel, já que ele serve só como bucha, não tem nenhuma outra função. Aí eu deixo uma fita crepe mesmo presa aqui, só para não perder as metades, para não deixar solto por aí.
E quando eu vou colocar, eu faço daquele jeito que vocês viram. Foi um ajuste que eu resolvi fazer para não ter que ficar sacando o mandril. Pode ser uma frescurinha minha aí só, talvez muitos até podem fazer piadinha com isso, mas não é algo que eu gosto de fazer, não me agrada muito ficar sacando, tá certo? Mas tá aí, tá explicado. Bom, falando aqui então, ainda da nossa furadeira Gama, robusta, resistente, faço furos nela com brocas a partir de 3 milímetros até 16 milímetros de diâmetro completo no cilindro todo, mas faço furos também com brocas para dobradiça, 35 milímetros sem problema nenhum. Utilizo serra-copo de até 70 milímetros nela, consigo fazer os furos sem qualquer obstáculo, sem qualquer problema, mas isso tudo vai depender de um cuidado especial que é o controle de velocidade. Vou mostrar para vocês aqui com uma chave a abertura da peça. Estou pegando aqui uma chavinha L que tem uma ponta Phillips. Isso porque o parafuso que está do lado de cá é um parafuso Phillips. Vou mostrar para vocês então. Essa aqui, gente, é a caixa de polias para controle de velocidades. Esse parafuso Phillips aqui serve exclusivamente para manter essa tampa fechada. O motivo é simples, ela tem aqui dentro um sistema de segurança para que o motor não seja ativado caso essa tampa esteja aberta. Isso é muito legal para que ninguém se acidente de bobeira, né? Então, quando eu abro aqui, esse pino branco que está aqui em cima, que é preso por esse outro parafuso, ó, ele abriu um contato que permite que o motor entre em funcionamento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa agora. A furadeira já está na tomada e eu vou acionar o botão liga-desliga dela que está aqui do lado. Vocês vão perceber que ela não roda. Esse é o botão para acionamento e esse é o botão para desligar. Vocês vão notar que eu vou apertar. Lá embaixo, se vocês derem uma olhadinha aqui que a gente vai mostrar, ela está na tomada. Ali, aquela é a tomada dela, tá vendo? Está conectada ali. Mas não liga. Agora olha só, vou baixar a tampa, vou segurar ela pressionada com a minha mão e aí vou apertar o botão liga-desliga. Ligou, ok? Então, isso é um sistema muito legal. É claro que não é a única ferramenta que tem isso, muitas outras também funcionam assim, mas eu acho que é uma parte interessante. Bom, aqui nós temos as polias. São polias metálicas, né? São de alumínio, como vocês podem ver. São polias resistentes, estão bem centralizadas. São 3 polias, exatamente como é demonstrado aqui na placa de orientação com as numerações. As correias também são correias bem resistentes. Muito legal o sistema, simples de ser utilizado. O que se faz aqui é simplesmente utilizar as correias soltando ou você levanta ou desce, né, ajustando aqui, conforme a orientação que você tem aqui na frente. Aqui nós temos uma indicação por letra, mostrando as polias, de A a D. Aqui um número, de 1 a 3, mostrando o ponto da polia. E esse desenho que vocês estão percebendo aqui é exatamente o sentido em que as polias estão lá em cima. Esse primeiro aqui é essa primeira polia que está aqui em cima, ó. Tá vendo? Mesma posição. A do meio, se vocês olharem um pouquinho ali atrás agora, vocês vão perceber que ela está invertida. Olha lá, a parte maior está em cima e ela vai diminuindo. Exatamente como acontece aqui na nossa tabela. E isso é bem simples, bem fácil. E você seguindo aqui letra e número para colocar as polias, ou melhor, as correias na polia lá em cima, você vai atingindo esses números que são as velocidades em rotação por minuto. Então aqui na posição A3, nós teríamos a menor rotação. Na posição D1, a maior rotação. E normalmente o que eu costumo dizer é que você costuma ter mais eficiência no furo com rotação mais alta para furo de broca mais fininha, rotação mais baixa para broca mais grossa. Normalmente é assim, mas é claro que isso depende de material e outras coisas que você vai estar utilizando também. Deixa eu fechar para a gente aqui.
Ok. Ela é uma furadeira que vem com as orientações bem claras, como eu estava dizendo, não somente na etiqueta frontal para falar das velocidades, mas as etiquetas laterais que mostram as orientações com advertências, cuidados que você deve tomar, tudo muito bem claro, bem escrito, bem visível. Aqui na outra lateral, o botão para acionamento e desligamento, ele é revestido com uma capa aqui de borracha, bem legal, é confortável para ser utilizado, certo? Motor fechadinho, bem protegido, motor potente de 500 watts para essa ferramenta com uma potência muito legal. É uma ferramenta que eu recomendo para você que está a fim de comprar uma furadeira de bancada, porque ela tem, embora tenha algumas limitações, ela tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos, como vocês puderam ver aqui na minha explicação. Na verdade, para mim, os pontos negativos dela são totalmente indiferentes, não me atrapalham em nada, e é uma ferramenta que funciona muito bem, está em uso aqui comigo há 2 anos, nunca apresentou qualquer problema de funcionamento. A minha é na versão 127 volts, como vocês viram aqui, mas ela também existe na versão em 220 volts. Tem um ótimo preço, tem um ótimo custo-benefício aí, porque funciona bem, é robusta, não dá problema e o valor está normalmente entre as de custo mais reduzido, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí das características, dos detalhes e comentários dessa furadeira, que é a Gama de 500 watts e 16 milímetros. Uma furadeira útil, me ajuda bastante. E mais uma vez, fica o meu abraço aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Voltei. Eu ia me esquecendo de uma coisa importante. Vocês perceberam que eu mostrei, parafuso aqui, parafuso ali, aperta isso, solta aquilo, né? Bom, gente, infelizmente, essas chaves, chave Phillips para soltar aqui do lado, as chaves para ajustar parafuso aqui embaixo, para apertar outras coisas que você tenha nela, essas chaves não acompanham a sua furadeira, tá? Ela vem até com aí o seu kitzinho para funcionamento, mas ela não é acompanhada por essas ferramentas, então é importante que você tome esse cuidado também, principalmente para esses ajustes de base. Tem um pessoal que costuma ficar fazendo isso com o alicate, em pouco tempo você arredonda toda a cabeça do parafuso, vai estragar, isso não é muito legal. Então, não esquece de deixar o seu like aí para o nosso vídeo, tá ok? Curte, compartilha com os teus amigos e se você ainda não se inscreveu, te inscreve no canal. Agora sim. Tchau, tchau, galera.